o papel da mulher na edificação da família. Então, nós estamos trabalhando, né, o livro Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, do Lisânias Moura, e o capítulo 1º desse livro, ele fala sobre a história de Abraão e Sara, né? É um capítulo extenso, bastante conteúdo. Então, a ideia hoje é a gente navegar um pouquinho em algumas oportunidades que esse texto nos traz de reflexão, né? E esse texto, ele fala sobre a questão da problemática que existe nas famílias, né? Nas famílias problemáticas e no final, como elas também podem encontrar a graça de Deus. E ele usa ali uma expressão do próprio autor que fala: andar com Deus não nos torna imunes ao erro, mas a graça nos redime dos erros familiares. Então, nós vamos falar sobre família, né? E é interessante porque o autor, eu já falei a outra vez, ele usa de algumas questões ali, ele usa uns personagens, né, para ajudar a gente a caminhar por essa história. E dela, um personagem que é bastante ativo é um jovenzinho de 16 anos chamado Rony, né? E esse Rony, ele chega em determinado momento da interação com esse pastor e fala: olha, eu vejo que minha família hoje tem um monte de problemas, que meu pai e minha mãe enfrentam um monte de dificuldades, mas eu, quando for adulto, quando eu casar, a minha família será perfeita, né? E aí, essa afirmação, né? Essa idealização da família perfeita, sem erros, sem dificuldades, tudo dando certo em todos os momentos. Será que ela é real? Será que é possível uma família perfeita? E aí, eu queria ouvir um pouquinho para esquentar um pouco o nosso bate-papo, né? Um pouco a respeito disso de vocês. Será que existe a família perfeita? É possível? Eu acredito que não, né? Eu penso que não, porque nós somos imperfeitos, né? Mas eu acredito que a idealização, ela existe, ainda mais quando nós somos filhos, né? Quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê pessoas como super-heróis, como se eles não tivessem nenhuma falha, como se eles fossem resolver todos os nossos problemas. Então, eu acredito que essa idealização, ela vai se acabando, vai se terminando a partir do momento que a gente começa a fase adulta, que a gente vai para nossa casa, né, e começa a desconfigurar essa questão da idealização, né, dos nossos pais. É verdade. Ao ler esse capítulo sobre Rony, né, fala da idade dele, que tinha 16 anos, né? E eu logo me remeti que na minha adolescência para jovem eu idealizei, né? Eu tinha idealizado uma família perfeita. Foi quando eu estava no shopping, ao sair, eu vi uma família, os pais, né, cada um de um lado, e os filhos. E na hora eu pensei, falei, nossa, que família bonita, deve ser muito feliz. E eu gostaria que a minha família fosse assim, né? E vendo a situação, realmente, a gente, quando criança, também idealiza, adolescente também idealiza, e até mesmo uma fase do jovem para adulto, ele também idealiza, porque vem seus porquês, né? E eu lembro que eu olhei assim e falei assim, eu quero ter uma família assim, por que não pode ser assim? Né? Só que nem a Carla falou, e é uma verdade. Eu amava tanto meu pai, que às vezes, que quando a minha mãe chegava perto dele, eu ficava brava, porque a gente tem o pai realmente como super-herói, né? E é aquela parte assim de idealizar, né? Ele é meu rei, né? Ele é meu tudo. Mas e é verdade, né? Todos nós, seres humanos, somos seres imperfeitos, né? Então, para mim, foi bem difícil essa transição de tirar da idealização, esse romantismo, que a filha tem muito romantismo, né? De tirar isso. E foi conforme eu fui vendo a situação na família. E para ter essa mudança, eu nunca esqueço que eu falava assim para Deus assim, eu quero uma mudança na minha família. Eu desejo essa mudança na minha família, né?
Eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu desejo na minha família. Então, a gente idealiza, né? Mas nós somos seres imperfeitos. Né? Olha, claro que não existe família perfeitas, né? Não existe. Mas por que ela não existe? Ela não existe porque é parte do seguinte ponto, né? Primeiro é que o ser humano, ele é imperfeito nas suas ações. O segundo ponto da família não ser perfeita, ela parte também de nós, porque nós vamos esperar do outro lado uma perfeição. Então, quando surge essa expectativa de perfeição, tanto no esposo, na esposa e até mesmo nos filhos, dos filhos, todos os pais acham que são perfeitos, né? Para os filhos, para os pais, os filhos são os mais lindos do mundo, os mais bonzinhos, e essa expectativa que é gerada em nós nos faz pensar e achar que podemos ter uma família perfeita. Mas nós podemos ter uma família perfeita. A partir do momento que eu começo a enxergar tanto o meu esposo, como a minha esposa e meus filhos, como imperfeitos. Porque daí eu vou ter aquela, digamos, tolerância, né, que às vezes nós não temos até dentro da nossa própria casa. Nós queremos que a nossa esposa seja a esposa perfeita, sonhamos, o homem sonha, não, eu espero casar, chegar para o trabalho, encontrar minha esposa assim, e nós sabemos que não é assim, principalmente nos dias de hoje. Quando nós olhamos para 30 anos atrás, era diferente, hoje não. Hoje a mulher trabalha, o esposo trabalha, praticamente os filhos estudam o dia inteiro, praticamente chegam todos juntos em casa à noite. Então, eu acredito que nós começamos a enxergar e ter essa família perfeita quando eu passo a enxergar o meu próximo, entender as imperfeições dele, compreender suas fraquezas, as suas imperfeições e ver que não é só ele, eu também sou. Quando na palavra de Deus diz que o homem e a mulher, né, serão uma única carne, é nesse ponto de compreender um ao outro e os dois saber que as suas imperfeições serão trabalhadas, um trabalhando no outro, aquelas imperfeições. E é aonde que nós podemos enxergar uma família perfeita, por quê? Porque o poder de Deus está ali, né? A graça de Deus está ali. Então, por mais que podemos ter que é impossível ter uma família perfeita, eu acredito que parte desse sentido. Quando eu passo a enxergar o meu próximo como eu quero me enxergar. Às vezes eu posso me achar perfeito, né? E por isso que às vezes eu acho erros demais no outro e esqueço, né? Que é um reflexo, que eu estou olhando no espelho.